Bom dia a todas e todos. Tudo bem, gente? Para quem não me Bom dia. conhece, bom dia. Para quem não me conhece, sou o Thiago, coordenador do Sindibel na área da administração geral. Estamos aqui hoje dando início, né, à nossa assembleia, né, e desejo que a gente possa aqui hoje trabalhar propostas, né, ideias para um novo ano de 2025 em termos de campanha salarial. Estamos vindo aí de um ano eleitoral, onde a gente teve muitos entraves burocráticos, entraves legais para poder buscar melhorias para as categorias da administração. O governo do ano passado foi reeleito, mas há uma grande incerteza em relação ao prefeito, né? Ele está doente, todo mundo sabe, né? Quem minimamente conhece, né, da questão de saúde sabe que é um quadro muito delicado. E aí, politicamente falando, a gente não conhece, pelo menos a maioria das pessoas não conhece o vice-prefeito, em termos de tratativa, em termos de visão do que é o servidor público. Né? Nós, enquanto sindicato, já fizemos uma conversa nesse sentido, com o vice-prefeito, né, que é o atual prefeito em exercício, ele foi vereador de Belo Horizonte, então a gente não tem uma certeza do que ele pode se posicionar. De toda forma, vamos trabalhar, né, com o que é de direito, o que é justo, o que é necessário para as melhorias das carreiras. Né? Hoje, a carreira do técnico de serviço público, né, eu espero que a gente consiga uma atenção desse governo, né, e pelo menos que a gente possa, dentro do que a gente apresentar, conseguir alguma coisa. Né? Eu creio que falta de empenho não vai ter. É, eu creio que nós temos embasamento para as demandas de melhorias, então nós vamos para cima, né? Se Deus quiser, a gente consegue pelo menos fazer esse diálogo. Vou passar a palavra de apresentação para os meus colegas, Adriana e Paulo, e desejo que tenhamos uma excelente assembleia. Um forte abraço. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito importante, né, para a carreira, é a nossa assembleia específica, né, do cargo de técnico de serviço público. Nós estamos aguardando a representante do núcleo, né, a Suzana, que ela pediu alguns minutos, que ela está encaminhando um documento, né, e aí a gente começa aqui conversando um pouco, né. No dia 13 de março, teremos nossa Assembleia Geral, né, que é a pauta geral. Nessa Assembleia é que vai ter o índice salarial e tem alguns itens que é comum a todas as áreas, que aí a gente não precisa estar pedindo aqui na pauta específica, né? Aí, Suzana entrou. Mas é isso. E também tivemos uma vitória, né? O ano passado, no segundo semestre, nós tivemos aquela PEC 66, que introduziu uma emenda que prejudicava muito o servidor público. Nós conseguimos barrar, né, essa proposta, mas assim, a gente tem que ser vigilante, né? Toda hora eles tentam colocar alguma coisa para tirar direito do servidor público. Então, gente, eu vou passar a palavra para o Paulo, depois a gente vai ouvir a Suzana, que tem a pauta para estar apresentando. Eu vou estar vendo aqui, Suzana, o material que você enviou para me pedir para projetar, tá bom? Paulo. Bom dia, colegas. Eu sou Paulo, também estou na coordenação do Sindibel, né, da administração com a Tiago e Adriana. Estou retornando para o Sindibel depois de um ano e pouquinho, né, afastado, assumindo outros espaços, e dizer da importância dessa assembleia da nossa categoria. É importante, né, os técnicos de serviço público estarem mobilizados, organizados. É uma categoria que tem muita qualidade no debate, né, Adriana e Tiago? Muita qualidade no conteúdo, muito empoderamento na fala, que a gente consiga avançar nas negociações das categorias. É muito importante, né? A Suzana está aí do núcleo, mas eu quero reforçar que é necessário que mais pessoas componham o núcleo com a Suzana. Nós tínhamos a Érica passou, né, no concurso para a APP, está atuando como APP psicóloga, e é de extrema relevância, pessoal,
que algum de vocês assuma esse lugar com a Suzana. É um lugar desafiador, né, Suzana? Mas, ao mesmo tempo, nós crescemos, porque nós estamos num espaço de mediação, de diálogo, e é interessante que vocês assumam. Então, pensem, pessoal, né, em nomes, no mínimo 2, para que ajudem a Suzana, porque um representante do núcleo é muito difícil sustentar, até mesmo que a Suzana tem essas questões pessoais, né, Suzana? Saúde, férias, né, outras intercorrências que podem acontecer. E se ela se ausentar, quem vai representá-la enquanto núcleo? Então, pessoal, essa representação, ela é de todos. Então, é muito necessário que vocês indiquem, no mínimo, umas 2 pessoas para compor com a Suzana essa luta em prol da categoria. Muito obrigado, bom dia e uma boa assembleia para todos. Passa a palavra, então, para a Suzana. Bom dia, gente. Bom Tá me ouvindo? dia. Bom dia. Consegue me ouvir, né? Estamos Perfeitamente. Aqui, esse ano a gente resolveu reformular a nossa proposta, né? Eu acabei de enviar aí no e-mail do Sindibel o novo desenho da nossa proposta. A gente continua, porque, tipo assim, a técnica da administração. Márcio, por favor, desliga seu som. Seu microfone, por favor, que tá dando retorno aqui no meu, tá dando Não, é só desativar o microfone, ele já desativou. Assim, a gente vem percebendo já há muito tempo que a técnica da administração é a seguinte: se a gente apresenta várias propostas, eles escolhem ali a que não tem impacto financeiro nenhum, para conceder alguma coisa para a gente. E no momento não, desde sempre, a gente está tentando, né, essa questão aí da diferenciação salarial do nível técnico, né, dos demais níveis, e principalmente uma remuneração justa em relação à complexidade, em relação ao nível de complexidade de responsabilidade das tarefas, né? Porque está previsto no artigo 55 da Lei Orgânica Municipal e está previsto também no artigo 80 do Estatuto do Servidor. Só que a administração, ela não aplica isso na prática. Na prática, a gente vê uma outra realidade. Então, assim, sem querer desmerecer o trabalho de nenhum dos nossos colegas, mas para fazer uma comparação de que a administração não está seguindo o que a própria legislação municipal define, a gente faz umas comparações com outros cargos da própria administração, porque a gente já pediu uma vez equiparação salarial ao nosso, considerando nosso próprio cargo, né, e função, em relação ao cargo de técnico de segurança do trabalho da Câmara, em relação à técnico de segurança do trabalho do Hospital do Barreiro. A resposta que a gente teve da administração é que são regimes diferentes, que não é estatutário, o Hospital do Barreiro é CLT, que a Câmara é outro governo, é outro poder, que é poder legislativo, aí vieram com essa conversa. Então, assim, dessa vez a gente resolveu focar nos próprios cargos da administração, em outros cargos, para a gente mostrar essa discrepância que eles, tipo assim, eles não estão cumprindo o que a própria legislação municipal determina. E a gente traz aqui, dessa vez, desde o início, a gente tentou citar essa legislação. Assim, como proposta de Fabinho, né, mais antigamente, vai falar assim, é porque a gente tenta um diálogo assim, sem ficar citando leis e tudo, mas a gente vem há 10 anos tentando um diálogo sem citar lei nenhuma. Então, assim, dessa vez, a gente resolveu ser mais incisivo, tipo, não, gente, está na legislação, a própria legislação está falando. Então, aqui a gente cita a lei orgânica, né, e o Estatuto do Servidor, e depois a gente faz uma comparação aqui com pelo menos pelo menos 4 cargos da própria administração municipal do Poder Executivo, né?
da própria PBH. Aí a gente faz uma comparação aqui, por exemplo, com a CE, a CS, Educador Social, e o AEG. O AEG não recebe mais do que a gente só colocou o AEG aqui só para comparar a questão da escolaridade, da exigência de escolaridade e a habilitação profissional, só para esse fim mesmo, porque a nossa remuneração é a mesma. Só que em relação à discrepância mesmo salarial, a gente tem aqui, por exemplo, a gente combate endemias, a gente tem o ACS, a gente tem educador social. É do conhecimento de todos aqui, por exemplo, que o salário base de ACE e ACS, por exemplo, são 2 salários mínimos. O salário base de educador social, dessa última lei de reajuste, foi para 3.696,47. O salário base de ACE e ACS atualmente está R$ 3.036, são 2 salários mínimos. E o salário base de educador social está R$ 3.696,47. A habilitação profissional, ou melhor, a escolaridade para esses cargos é de apenas ensino médio, não existe habilitação profissional nenhuma. Em relação a agente executivo governamental, a remuneração é a mesma nossa, só que em relação à habilitação profissional, exige-se apenas o ensino médio. Já para o técnico de serviço público, a escolaridade exige ensino médio mais um curso técnico, mais a habilitação profissional, né? E o registro, né, em órgão de classe. No caso do curso técnico, ela é a habilitação profissional, né? Mais o registro de classe que existe, com um salário base de R$ 2.450,53. Então, assim, a gente fez esse quadro aqui de comparação só para a administração ver, tipo assim, que não está sendo cumprida, a discrepância que está em relação ao nosso cargo, em relação a outros cargos da própria administração geral. E aqui a gente traz uma tabela de quanto que está ganhando, quanto que é o salário inicial hoje de um técnico de segurança do trabalho nas principais cidades. E a gente traz aqui um dado de Belo Horizonte, por exemplo, que o piso salarial de um técnico de segurança do trabalho aqui em Belo Horizonte está R$ 3.404,23, enquanto a gente está com R$ 2.450. Aí a nossa proposta, dessa vez, é um reposicionamento a partir do nível 9, semelhante ao que a administração fez na educação. Aí vocês podem pensar assim, né? Você está delirando, né? Você está pedindo a partir do nível 9. Mas a questão é o seguinte, sempre a gente pede para cima, eles dão cá embaixo. A nossa expectativa é da gente pedir para cima para ver se eles pelo menos dão alguma coisa lá embaixo. Porque se a gente já pede lá embaixo, aí a gente ganha nada também. Então, assim, além do que também a gente sabe que a gente sempre apresenta uma proposta e a administração vem com uma contraproposta. Então, assim, a gente está apresentando essa proposta de reposicionamento dos técnicos a partir do nível 9, mas a administração pode apresentar uma proposta, por exemplo, de um reposicionamento em um outro nível que ela escolher, por exemplo, um nível mais abaixo, com certeza, se ela der uma contraproposta dentro do que a gente está propondo, com certeza vai ser no nível bem abaixo, né? Mas a nossa proposta inicial é isso. Não deu tempo de discutir com os meninos aqui, com os técnicos, mas eu estava olhando aqui, o piso salarial em Belo Horizonte, por exemplo, está R$ 3.404. De repente, a gente conseguiria mudar a nossa proposta aqui, abaixar um pouco, por exemplo, a partir do nível, eu olhei aqui, acho que nível 7, por exemplo, já dá para contemplar mais ou menos, pelo menos, o piso salarial que é praticado aqui dentro de Belo Horizonte, sabe? Para ter segurança do trabalho. Mas isso aqui eu não mudei ainda porque a gente não conversou sobre isso, ainda não deu tempo. Eu estou ventilando isso aqui agora, está todo mundo aqui, né? Estou ventilando isso aqui agora, depois a gente vai discutir. Mas aí a proposta, eu coloquei aqui o analista de políticas públicas aqui como uma comparação, porque o cargo de analista de políticas públicas é o cargo de nível superior que está aqui na carreira da administração geral. E o nosso objetivo é que a PBH, desde sempre, que a PBH
nos posicione, falando em remuneração, com valor de remuneração de base acima dos outros cargos de nível médio. A gente pega aqui como comparação a AEG, acima do AEG e abaixo do superior, no caso, abaixo do analista de políticas públicas. Aí, por isso que aparece aqui, Paulo, que é tipo assim, analista de políticas públicas, tipo assim, por que está aqui? É só para a gente fazer uma comparação do que a gente propõe, do que a gente almeja, que é uma remuneração abaixo de analista de políticas públicas, que é de nível superior, e uma remuneração acima de agente executivo governamental, por exemplo, que é um cargo de nível médio, sem exigência de curso técnico e nem registro de órgão de classe. Então, assim, essa tabela que a gente propõe aqui, né, como proposta, igual eu disse, eu vou discutir com meus colegas aqui, de repente a gente propor a partir do nível 7, reposicionamento, e aí, tipo assim, como que eles fariam isso? Tipo, ia pegar todo mundo no nível que já está e reposicionar 7 níveis acima, por exemplo. Digamos que a gente mude a proposta para o nível 7. Aí, reposicionar 7 níveis acima e tá com essa remuneração de 7 níveis acima do que cada um se encontra hoje. Essa é a nossa proposta que a gente vai apresentar dessa vez, né? A gente já está, como diz, calejado de ouvir não desde sempre, mas a gente vai arriscar e a gente vai apresentar só essa proposta mesmo voltada para a diferenciação salarial. Dessa vez a gente não vai apresentar mais nenhuma outra demanda, não, nenhuma outra proposta, não. Dessa vez a gente quer focar nisso. E a gente quer saber também a opinião de vocês, né, em relação. A gente sabe o que a gente está propondo não é nenhuma novidade. A administração fez isso no cargo de professor, pegou todo mundo e reposicionou em outros níveis acima, né, e passou a pagar o salário daqueles níveis. Então, o que a gente está fazendo aqui é só, a gente não está inventando a roda, a gente está pegando uma coisa que a administração já fez na carreira da administração, da educação, e está tentando trazer para a gente aqui. Ô, Suzana, eu vou pedir para o pessoal da comunicação, porque você não enviou para a gente antes, já em cima aqui agora, para colocar na ordem, né? Conforme você enviou aqui, você mandou a comunicação na ordem que veio no e-mail, mas eu acho que o primeiro talvez seria esse que você fez, esse material, plano de cargos e salários, para dar uma lida para o pessoal, né? Aí eu vou pedir para colocar na tela, entendeu? E aí, vendo aí seu comparativo e tudo mais, Suzana, eu lembro que antes, quem trabalhava 6 horas há uns anos atrás, correspondia a 3 salários mínimos. É que o salário estava defasado, né? Mas correspondia a 3. Hoje em dia, trabalha-se 8 horas, né? E a gente não tem nenhum inicial, né? O nível médio, assim, não tem um inicial de 3 salários mínimos, o tanto que ficou defasado o valor inicial na carreira, muito prejudicial para a categoria, tá? Aí ela está postando aí agora, lá, com a ordem, olha para você ver. Aí você pode estar lendo aí para os seus colegas, né, como é que você fez a introdução do texto e tudo. Ô, Adriana, só uma questão assim para te organizar melhor. Tá muito difícil ler com essa letrinha pequena e pedir a comunicação para aumentar a letra, por favor. Mas Mais aqui tem para ler, senão a gente não consegue acompanhar. Ah, tá. Eu tenho apertado na lupa, assim, aí eu consegui. Na lupa, na lupinha, assim, que apareceu para mim. Mas mesmo assim tá pequeno. Ah, agora ficou bom. Tá dando para você ler agora? Agora tá Eu imprimi aqui, então eu tenho aqui a folha aqui impressa. Mas é para os colegas acompanharem, gente, por isso que a gente tá pedindo para ampliar, tá bom? Ah, entendi. Uhum. Aí Tá você bom pode aqui para a gente ler. Pode começar, Suzana. Ah, tá, beleza. Então, assim, a nossa proposta, né, técnico de serviço público / técnico de segurança do trabalho, é apenas uma proposta que a gente vai apresentar dessa vez, né, que é a correção da política salarial do cargo, uma vez que o vencimento está incoerente em relação à complexidade das demandas e responsabilidade técnicas dos serviços prestados.
Considerando o disposto no artigo 55, parágrafo 1º, incisos 1 e 3 da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte, artigo 55 fala o seguinte: os servidores dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas sujeitar-se-ão ao regime jurídico único e a planos de carreira a serem instituídos pelo município. E aí o parágrafo 1º fala o seguinte, que a política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes. Inciso 1 valorização e dignificação da função pública e do servidor público. E o inciso 5 fala remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida pelo desempenho. Então, falando a mesma língua, a mesma linguagem da Lei Orgânica Municipal, foi criado o Estatuto do Servidor Público, né, que define que no artigo 80, incisos 3 e 4, fala o seguinte: o Estatuto do Servidor Público, artigo 80, os planos de carreira têm por fundamentos, entre outros, inciso 3, a isonomia remuneratória entre cargos e funções iguais ou semelhantes e a remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas, e o inciso 4, a valorização do servidor. Então, assim, considerando a discrepância dos vencimentos base de cargos de menor complexidade e responsabilidade com relação ao cargo de técnico de serviço público, aí aqui a gente faz uma comparação com o agente de combate a endemias, com o agente comunitário de saúde, com o educador social e com o agente executivo governamental. O ACE exige apenas ensino médio e tem um salário base de R$ 3.000,36. O ACS, da mesma forma, o educador social também exige apenas o ensino médio. O salário está R$ 3.696,47 atualizado. Já o AEG, da mesma forma, apenas o ensino médio, a remuneração é a mesma nossa, R$ 2.450,53. Já o técnico de serviço público exige ensino médio, mais curso técnico, mais registro no órgão, e a remuneração R$ 2.450,53, o salário base. Então, assim, considerando a remuneração inicial da profissão de técnico de segurança do trabalho nas principais cidades do Brasil, aqui tem uma tabela, né? Tem muitas informações aqui. Não vou ler, coloquei ela aqui mais a título de informação para a administração, sabe? De quais são os salários praticados para o técnico de segurança do trabalho nas principais cidades. Mas aí com o dado aqui, atenção para o dado aqui de Belo Horizonte, né? O piso salarial aqui está sendo praticado aqui em BH, R$ 3.404,23, uma média salarial de R$ 3.536. O maior salário aqui em Belo Horizonte, do técnico de segurança do trabalho, a gente está falando tudo de nível inicial, tá, gente? Nível inicial de carreira. Está R$ 4.990,34. Então, assim, a gente está aqui, vou falar comigo, por exemplo, eu estou com 12 anos de carreira, minha remuneração atual está 3.000 e alguma coisa. Não chega nem R$ 4.000 com 12 anos de carreira. Então, assim, só para vocês terem uma ideia aí a gente está apresentando essa tabela para a administração ter uma ideia disso. E aí, essas tabelas aí são as propostas, né? Que foi copiado que a gente já tem, né, na legislação. E aí, começando aí a partir do nível 9, a nossa tabela iria até o nível 23, para continuar compondo os 15 níveis na tabela. Como eu disse, foi copiado o modelo da educação, né, do que a gente tem hoje no plano de carreira da educação para os professores. Porque quando a PBH reconheceu o educador infantil, o professor de educação infantil como professor, que eles não reconheciam, a gente sabe que isso era injusto, né? Mas graças a Deus foi corrigida essa injustiça, para que, tipo assim, conseguisse equiparar eles a professores, e como eles estavam iniciando a carreira,
Eu não sei se o objetivo foi exatamente esse, mas eu só sei que eles pegaram os outros professores e fizeram uma tabela diferente, começando por outro nível acima, não me lembro exatamente que nível, e acho que foi nível, não sei se é nível 5, não me lembro exatamente. Eu só sei que eles colocaram os professores em vários níveis acima, posicionaram como se fosse o salário base da carreira, a partir daquele nível reposicionou todo mundo. Então, assim, essa é a nossa proposta dessa vez, nosso desenho. Talvez a gente conversando aqui, talvez, se meus colegas aceitarem tudo, talvez a gente mude aqui o nível inicial, né? Mas, por enquanto, é esse desenho aqui que a gente apresenta. Aí, tipo assim, a gente está aberto agora a observações de vocês. Vou fechar meu microfone aqui para vocês fazerem as observações. Quem quiser falar, pode levantar a mão. Ninguém quer falar? Okay. Técnicos, alguém? Raquel? Pode falar, Raquel. Vocês estão me ouvindo? A princípio, eu não tinha entendido a proposta da Suzana, como ela falou, né? Nós estamos recebendo agora, nesse momento também, essa proposta. Gostei, sim. Mas, a princípio, eu não tinha entendido que eram 9 níveis a partir do que eu estou. A princípio, eu entendi que seriam, tipo, reposicionar todo mundo no nível 9. Então, na hora que ela coloca aí na proposta, mas eu entendi, né? Era pela fala dela, agora ficou claro que são 9 níveis a partir do que nós estamos. Não estamos todos no mesmo nível, né? Então, seria reposicionar 9 níveis a mais. Mas parece que na escrita isso não fica muito claro, sabe? Eu acho só essa observação que eu queria fazer. Mais alguém quer falar? Bom dia. Estou de acordo com a proposta. Tem mais alguém? Ô, Suzana. É só observação? É só observação? Diante da fala de Kel, essa proposta foi apresentada e discutida entre a gente no grupo de WhatsApp. Só que eu não sabia que ela não tinha entendido. Vocês também não entenderam? Porque, de repente, a dúvida dela também seria a mesma, tipo assim, de repente vocês também conseguiram ver, vocês também viram que ela viu, entendeu? A forma como ela viu. De fato, não está claro, não dá para entender assim, porque qualquer coisa a gente dá um jeito de explicar mesmo, através de um texto, alguma coisa assim. O que eu queria colocar para você, Suzana, talvez, né, vocês poderiam colocar lá o nível 9 como 1, ele passa a ser 1, entendeu? Só corrigir isso. O 9 passa a ser 1 na tabela, e aí lá embaixo você coloca, né, que o posicionamento, a solicitação de vocês é que o nível 1 passa a ser o 9. Então fica mais claro até para o governo, na hora que bate o olho, eles entendem. Só isso. Eu acho que se vocês podem fazer uma correção só desse item, entendeu? Perfeito, então. Obrigada pela sugestão. Então, aí a gente vai discutir, então, e a partir de que nível exatamente a gente vai apresentar a nossa proposta final aqui. Aí eu corrijo, conforme a sua sugestão, porque de repente, igual o que a Kel falou, de repente ela não entende justamente por causa desse 9. Mas aí a gente já corrige assim, porque aí já fica, não precisa de negócio de reposicionamento, a gente já vê o nível onde está e fica assim. Obrigada pela sugestão. Tá, mas a gente vai fechar aqui agora, só vai ficar a correção. Aqui agora vai ser votado o seguinte, se vocês vão querer assim, iniciar o nível 9, todo mundo concorda? É isso aí que foi apresentado, que a Suzana propôs aqui. Se tiver alguém que fala assim, não concordo, gostaria que fosse de outra forma, entendeu? Mas a gente tem que fechar aqui agora. Todo mundo concorda,
a gente já pode perguntar aqui, todo mundo concorda de manter dessa forma a tabela que a Suzana apresentou, começando no nível 9? Aí a gente pede para votar, aí todo mundo fala, concordando, aí você só vai fazer a alteração, né? Vamos colocar, então, em votação, se todo mundo concorda? Aí é só vocês responderem lá assim, sim ou não. Vamos fazer isso? Então, vocês podem ir respondendo. Espera só um minutinho que eu estou vendo aqui onde é que eu respondo sim. Na mensagem. Ok. Então, a proposta da Suzana já ganhou aqui, sim. Agora, né, está a questão da correção, né? E mais alguém quer propor mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Mas alguém quer falar alguma coisa? Suzana, só uma questão de esclarecimento. Na proposta está TEC Serviço Público barra Segurança do Trabalho. Mas entendendo que a categoria TEC Serviço Público, né, o cargo, ele engloba outras habilitações, né, outras especificidades. Só para deixar claro isso na Assembleia, né, porque o pleito é para a categoria TEC Serviço Público, né, que, como um todo, todos os cargos. E aí, para a gente ter essa clareza, porque a gente, colocando a questão da transparência, né, que a Assembleia é gravada, então só para a gente registrar, né, a luta aí é para todos os né, especificidades aí do cargo TEC Serviço Público. Aí a gente faz uma correção ali na hora de encaminhar a proposta, tá, Suzana? Aí nessa correção, porque é para todos os técnicos, né? Todos os técnicos que hoje estão na prefeitura. Embora vocês são maioria, mas um ou outro ainda tem na carreira, entendeu? Isso aqui é, como que fala, é vício mesmo. Como fala, é porque a gente já vem há muitos anos, tudo colocando TST, e tudo que a gente está, assim, da administração geral, nós somos os únicos que estamos, de fato, ativos, correndo atrás, mexendo com as coisas, providenciando e tudo. Então, aí acaba ficando naquele vício, digamos assim, de acabar colocando a nossa função. Mas eu vou corrigir isso aqui para o cargo, porque a gente sabe que as políticas que eles fazem de correção é para o cargo e não para a função. Aí eu vou corrigir aqui em relação a tirar o que tiver, tudo que estiver aqui de função e deixar só o nome do cargo. Ok. Pelo que eu vi aqui, ninguém quer mais propor nada, né? Ah, Daniel levantou a mão. Então, com a palavra, o Daniel. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bem. Sim, Dani. Suzana, só queria perguntar, vocês têm plano de carreira na prefeitura? Tem a lei de plano de carreira, não tem? Então, essa alteração que você está propondo seria uma alteração dentro da lei do plano de carreira, né? Sim, né? É só essa dúvida que eu tinha. A alteração no nosso cargo. Você é técnico de serviço público? Eu sou técnico de serviço de saúde. Ah, não. Você está na live errada. Não. Porque eu estou no mandato do... Eu sei. É por isso que eu estou perguntando. Eu estou no mandato do vereador Bruno Pedral, por isso que eu estou participando. Então desculpa. Não, é tranquilo, mas eu só queria saber mesmo se essa alteração seria dentro do plano de carreira, por isso que eu estou perguntando se vocês têm plano de carreira. É dentro do plano de carreira, né? É dentro do plano de carreira da administração geral. É porque a saúde tem outro plano de carreira tem dela, outro. Né? Não, eu só queria saber se vocês tinham a lei já, porque o nosso tem
tem é novo, né? O da saúde tem 2 ou 3 anos, é por isso que eu estou perguntando. Ah, é porque o nosso foi o primeiro, né? Foi Técnico Serviço Público e AEG, né? Foi o primeiro que a administração ofereceu esse desenho aí dessas promoções de classes, negócio. Aí, depois do nosso, que a administração estendeu aí para a saúde. Mas aí essa questão de diferenciação salarial de nível técnico para demais carreiras, isso, se a gente consegue, a gente sabe que vai refletir nos outros técnicos também, nas outras carreiras, né? Porque a gente sabe que a remuneração entre o nível técnico é a mesma, a remuneração inicial para 40, a gente falando aqui de 40 horas semanais, né? Que é a hora nossa, o horário nosso, a gente sabe que a remuneração é a mesma. Só que é aquela coisa, né? A mesma questão, que é a mesma situação que a gente está em relação a outros cargos aqui da administração, que não exige curso técnico, nem registro, nem órgão, vocês também estão, entendeu? A gente está todo mundo no mesmo barco. Então, assim, se a administração mexe qualquer coisa para a gente, eles sabem que vai causar impacto aí, né? Em relação aos técnicos das outras áreas, saúde, por exemplo. Com certeza, apoio demais. Se a gente for preocupar com esses negócios aí também, a gente não perde nada, que a administração sempre vai fazer um impacto financeiro, uma comparação, se vai vir mais gente querendo alguma coisa e por aí vai. Mas é isso, é dentro do nosso plano de carreira, entendeu? Da administração geral. Não, beleza, apoio demais. Falou. Tem mais alguém que quer colocar alguma coisa? Senão a gente já vai para o encerramento da Assembleia. Só pedir o Dani para baixar a mão dele, que já está com a mãozinha levantada, Dani. Se puder abaixar, por favor. Ô, Suzana, então a gente vai ficar aguardando. Você pode postar lá com a revisão sua no grupo dos técnicos, no núcleo, pode colocar lá e a gente já a gente encaminha lá para a comunicação, tá bom? Com a correção certinha, tá? Então, gente, vamos finalizar a Assembleia. Agradeço a presença de todos e conto com a participação em massa dia 13 de março da Assembleia Geral, gente. Não deixe de participar. A gente tem que mostrar a nossa força aí, né? A gente não sabe quem que vai ser optar como prefeito dia 13 de março. Vão lotar lá a Praça da Estação, tá bom? Um abraço. Bom dia, gente. Okay, obrigada, excelente gente. Obrigado, Bom pessoal. dia para vocês. Tchau, Até dia 13. Obrigada. Até mais, tchau. Até mais, tchau. Tchau.